Fala, Vitão, tô passando pra te mandar um abraço. Você é um cara sensacional, tamo junto. Né, o documentário? Tem que ser assim o documentário. Perfeito, pô. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Vitor Lopes, gestor de performance de atletas profissionais de futebol, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso atleta Robert Renan. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre ele, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada que a gente vai postar aqui. Bom, galera, o Robert é um atleta que, assim, sou suspeito para falar, sou extremamente fã dele, já era fã dele antes dele trabalhar comigo. É um atleta que eu acompanhei durante toda a trajetória dele na categoria de base do Corinthians, porque eu realmente gostava muito dele, ele se destacou bastante na categoria de base, tanto que ele foi promovido ao profissional muito novo, né? O Robert, com 19 anos, já jogava de titular num dos maiores clubes do Brasil, que é o Corinthians, sem sentir nenhuma responsabilidade. É um cara que eu falo que a pressão dele é baixa. Ele não sofre de pressão alta, não passa nervoso com nada. O jogo pode ser uma final de campeonato que ele não tá nem aí. E a prova viva disso foi a Copa do Brasil recentemente, onde ele foi um dos principais atletas. Foi muito bem elogiado pelo treinador. E assim, vou contar um pouquinho de como eu conheci o Robert, de como ele começou a trabalhar comigo e da nossa atuação hoje em dia com ele. A primeira vez que eu encontrei o Robert, né, ele jogou na seleção com o Arthur, que é um dos nossos atletas, e eu acompanhava o Arthur e, consequentemente, acompanhava o Robert junto ali, paralelamente. E aí eu estava voltando de uma viagem internacional, onde eu fui atender um outro atleta nosso, e meu voo fez escala na Turquia, e o Robert estava voltando da Rússia, porque nessa época ele já tinha sido vendido para o Zenit, ele estava jogando no Zenit da Rússia, e ele estava voltando de férias e nós voltamos no mesmo voo. E eu não ia perder a oportunidade, né, galera? Como eu já falei para vocês, eu já era extremamente fã do futebol dele, e eu cheguei logo perto dele e falei, ó, sou amigo do Arthur, te admiro demais, trabalho com o Arthur. E ali a gente foi trocando uma ideia, a gente fez esse voo junto, fizemos depois a imigração em São Paulo juntos. Então eu tive um tempo para resenhar ali, aproveitei do tempo que eu tinha. E esse foi meu primeiro contato com o Robert. E o tempo passou, eu continuei trabalhando normal com os atletas, nunca mais tive contato com ele. Até que certo dia ele me mandou uma mensagem no Instagram, me seguiu, passou um tempinho que ele tinha me seguido, eu vi que ele me seguiu, eu falei, deve ter lembrado de mim, viu eu postando alguma coisa com o Arthur ali, lembrou de mim. E aí eu segui ele de volta, mas ele foi me mandou mensagem falando que precisava do meu trabalho. E essa foi uma situação assim inusitada, foi quando eu realmente tive a noção que a VL Performance estava mudando de patamar. Porque um atleta do nível do Robert, da projeção dele, me chamar assim na rede social, sem a gente ter um vínculo, sem a gente ter nada, simplesmente porque acompanha meu trabalho e teve vontade de trabalhar comigo, eu vi que a gente estava no caminho certo. E ali a gente trocou umas ideias, o papo fluiu, ele me passou as demandas que ele tinha. Nessa época o Robert estava emprestado para o Al-Shabaab da Arábia Saudita, e na Arábia, como você sabe, o tempo é muito quente, tende a grama a ficar um pouco mais seca, e ele estava sofrendo um pouco com essa adaptação. O Robert estava com algumas dores lombares, sofrendo um pouco com uma tendinite no joelho, e me procurou para ajudar ele. Então, inicialmente, a gente começou esse trabalho para resolver essas dores mesmo, questão de reabilitação ali, prevenção de lesão, para ele continuar jogando. Mas depois que a gente resolveu isso aí, surgiu novas demandas. O Robert é um atleta de altíssima projeção, então ele tinha algumas propostas do mercado europeu, mas ele precisava de estar mais forte, ele precisava de ganhar uma massa muscular, e a gente começou a fazer esse trabalho inicialmente 100% online. E isso é muito importante ressaltar porque nós conseguimos neutralizar a dor dele, nós conseguimos deixar ele 100% para a prática esportiva e nós conseguimos também evoluir fisicamente fazendo tudo de forma online. Graças a Deus, coincidiu do Robert voltar ao Brasil, é algo que ele queria, porque o Robert ficou muito mal com o episódio que ele teve aqui no Brasil, na sua passagem pelo Internacional, e ele entendia que o nome dele não foi projetado da forma que ele queria no Brasil. Ele não merecia ser reconhecido daquela forma por um erro que ele cometeu. Então ele voltou, teve uma proposta para voltar para o Vasco, e foi quando ele veio para cá esse ano e a gente teve a oportunidade
de fazer o trabalho de forma híbrida, que é esse acompanhamento presencial e online. E nós temos feito dessa forma. Recentemente o Vasco foi finalista da Copa do Brasil, o Robert foi um dos principais atletas da competição e atualmente é um dos principais atletas do Vasco também. O Robert é um atleta que tem 22 anos, esse ano completa 23 anos, já jogou no futebol europeu, num gigante da Rússia, que é o Zenit, foi campeão por lá, jogou no Corinthians, que é um gigante brasileiro, foi finalista da Copa do Brasil com o Vasco, que é outro gigante brasileiro, tem título com a seleção brasileira de categoria de base e já jogou pela seleção principal do Brasil. Esse é o Robert Renan, apresentei um pouquinho de como a gente conheceu ele e vocês vão acompanhar aqui também um pouquinho da rotina do Robert, como que ele faz no dia a dia dele para ele se manter em alto nível. E eu vou deixar ele falando com vocês um pouquinho também do nosso trabalho e como foi essa evolução com ele. Eu conheci o Vitor no aeroporto em São Paulo. Na verdade, eu não conhecia ele que me conhecia, que ele trabalhava com um atleta que é muito meu amigo, que é o Arthur. E a gente desceu no aeroporto ali de São Paulo, ele me encontrou e falou que era amigo do Arthur. E depois disso a gente começou a se seguir no Instagram, trocar resenha assim, aí eu falava com o Arthur sobre ele também. E uma vez eu vi o Arthur treinando com ele e decidi chamar ele também, e foi isso. Depois que eu comecei a trabalhar com o Vitão, minha mentalidade mudou. Acredito que ganhei muita força física também. Eu me sentia bem dentro de campo, quando os 90 minutos, ter mais fôlego em campo, assim, me ajudou bastante. Uma das maiores diferenças que eu senti trabalhando com o Vitão foi jogando na Arábia, quando eu senti minha lombar em um jogo. E eu falei com o Vitão que eu tinha sentido. E depois disso a gente fez um trabalho específico para minha coluna. E eu senti evolução nesse trabalho e até hoje está me ajudando. Fala, Vitão, tô passando para te mandar um abraço. Você é um cara sensacional, tamo junto. Né, o documentário tem que ser assim o documentário. Perfeito, pô. Bom, galera, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa as notificações para você não perder nada, porque tem muita coisa boa vindo aí. E, inclusive, você pode colaborar conosco comentando aqui no vídeo qual atleta você quer que a gente grave, conte a história dele e conte como a VL encontrou com ele e o que isso gerou de resultados. É isso, muito obrigado e espero que vocês tenham curtido.